Oi, gente, Shalom, da paz do Senhor. Hoje eu quero falar sobre o nosso 11º dia da temporada Talmidim. O nosso tema de hoje é Amigo Lázaro. O versículo-chave usado para esse dia de temporada é João 11:35. Esse versículo, embora ele seja pequeno, ele fala duas coisas muito importantes. Ele fala assim: Jesus chorou. Mas por que a Bíblia daria tanta ênfase para esse fato de Jesus, de ele ter chorado? O que significa isso? Se você vê a partir do começo desse capítulo 11, você vai vendo que ele vai contando que Jesus tinha 3 amigos: Lázaro, Marta e Maria. Em outras passagens da Bíblia você já vê falando sobre essas 3 pessoas. E você vê que essas são pessoas que deram abrigo para Jesus. Jesus frequentava a casa deles. Era de verdade amigo deles. E no início do capítulo fala que Marta mandou avisar para Jesus que Lázaro estava doente. Jesus não estava na Judéia. E Marta pediu para avisar para ele que ele estava passando por essa situação. Jesus recebeu aquele aviso e mesmo assim ainda demorou 2 dias para sair do lugar onde ele estava, até que mais 2 dias se passaram até que ele chegasse na Judéia, ou seja, 4 dias. Interessante que dentro desses 2 dias os discípulos perguntaram se ele não ia logo até lá para ver Lázaro e tal. E Jesus começou a falar com eles que Lázaro estava dormindo. E eles não entenderam, pensavam que Lázaro de fato estava dormindo, mas Jesus quis dizer que ele estava morto. Tanto que Jesus chegou e falou para ele está morto, falou para os discípulos. Mas ele falou assim: agora essa é a oportunidade de vocês verem um milagre acontecer, de vocês verem a ressurreição acontecer. E interessante que quando Jesus chega na cidade e Marta fica sabendo, ela vai até lá falar com ele. Lembra dessas 2 irmãs de Lázaro, Marta e Maria? Foca nisso. Marta foi lá falar com ele, mas a Bíblia fala que Marta chegou para falar. Não fala de nenhuma emoção que Marta tenha expressado. Aqui na Bíblia não relata isso. A gente não sabe como ela chegou diante de Jesus. Apenas que ela chegou para ele e falou assim: mestre, eu sei que se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro não tinha morrido, mas eu sei também que o que o Senhor pedir diante de Deus vai acontecer. Ela voltou para a casa dela, isso Jesus chegando na aldeia. Ela voltou para a casa dela e falou assim: Maria, Jesus chegou e ele quer falar com você. Maria já teve uma atitude diferente. Ela chegou para Jesus e se lançou aos pés dele. A palavra diz que ela se lançou aos pés de Jesus. E ela falou: mestre, a mesma coisa que Marta falou. Ela falou: mestre, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Falou isso chorando, lançado aos pés de Jesus. Então Jesus olhou para ela e a palavra diz que ele se inquietou no seu espírito, se compadeceu de Maria e aquelas pessoas que acompanharam ela, porque tinham pensado que ela tinha ido para o sepulcro chorar. Jesus vendo toda aquela situação, aí sim vem o versículo 11:35. Jesus chorou. Ou seja, Jesus se compadeceu da criação. Jesus teve empatia. Nessa temporada que a gente está falando tanto sobre relacionamento, eu queria te desafiar a ver qual tem sido o seu nível de empatia com as pessoas. Será que você tem se compadecido da dor do seu irmão, assim como Jesus se compadeceu daqueles amigos? Você vê que Jesus teve uma atitude totalmente diferente entre Marta e Maria. Uma talvez chegou para ele, falou calmamente ou friamente, que sabia do que aconteceria se ele estivesse lá, mas também o que poderia acontecer. Mas Maria não. Ela chegou até ele chorando, se lançando aos pés dele. E Jesus, vendo aquilo, vendo aquele nível de sentimento que Maria estava, ele se compadeceu. Ou seja, ele se colocou no lugar daquelas pessoas que estavam sofrendo aquele momento de luto. Um luto de já 4 dias, onde cientificamente não haveria mais possibilidade daquele morto ressuscitar. Aí eu quero te desafiar com isso. Como você tem agido
diante do que as outras pessoas estão passando,